Jovem empregada doméstica é maltratada e humilhada pelas donas da casa. Porém, ninguém poderia imaginar o que iriam descobrir. Se soubessem, a teriam tratado melhor. Lara enfrenta dificuldades financeiras e um problema de saúde que não pode tratar. Mas mesmo assim, ela não desiste e mantém a esperança de que um dia poderá estudar e construir uma vida próspera e feliz, como a que tinha com a sua mãe no passado. Muitas vezes, coisas boas vêm disfarçadas de provação e Lara irá descobrir isso. Para ter acesso ao que mais desejamos, precisamos primeiro demonstrar que temos fé e resiliência. Com paciência e sem medo de recomeçar, podemos ir mais longe. Lara é uma jovem de 20 anos que se viu totalmente sozinha aos 15. Sua mãe era muito amorosa e, na medida do possível, proporcionava uma vida confortável para a filha. Contudo, ela faleceu num trágico acidente de carro e deixou Lara desamparada. A mulher não conseguia economizar, pois usava todo o seu dinheiro para sustentar a filha. A jovem nunca conheceu seu pai, sua mãe lhe contou que ele morreu muito jovem, antes de ela nascer. A mãe de Lara não tinha familiares próximos e assim, a garota acabou sendo enviada para um orfanato. Pelo menos pode continuar os estudos e concluiu o ensino médio. Lara não se ressentia, pois sabia que sua mãe certamente desejava deixá-la numa situação melhor, mas não teve tempo para isso. Agora ela estava por sua própria conta. Ao completar 18 anos, Lara foi informada que não poderia mais ficar na instituição, mas recebeu encaminhamento para algumas entrevistas de emprego. Conseguiu uma vaga como atendente de uma loja de utensílios domésticos. O salário, que era baixo, dava apenas para pagar o aluguel de um quartinho de pensão, que dividia com outra moça, e a comida do mês. Além disso, depois que sua mãe faleceu, Lara começou a sentir um grande incômodo em seu ouvido direito. A jovem sentia dores no ouvido, tinha dificuldade de ouvir daquele lado e às vezes ficava tonta. Não podendo pagar uma consulta, Lara decidiu que apenas iria ignorar o problema. Para evitar que as pessoas descobrissem, ela passou a se esforçar para fazer leitura labial. Nem sempre dava certo, mas quando ela não ouvia, apenas sorria de forma simpática. Devido à crise financeira, a loja de utensílios domésticos fechou e Lara perdeu o emprego. Sem reservas financeiras e sem conseguir outro trabalho, a moça começou a se desesperar, pois não tinha para onde ir. Porém, um dia ela passou em frente a uma bela casa e viu um anúncio no portão dizendo que precisavam de uma empregada doméstica que pudesse dormir no trabalho. Aquela vaga era perfeita para ela. Poderia dormir no trabalho e, quem sabe, até economizar para estudar no futuro, como era seu sonho e de sua mãe. Já estando com um currículo na bolsa, Lara tocou a campainha e uma mulher muito elegante a atendeu. Depois, ela descobriu que essa senhora se chamava Fátima e era a governanta da casa. Fátima, uma mulher de 50 anos e um tanto desiludida da vida, ficou com pena daquela menina tão magrinha que praticamente suplicava pelo emprego. A governanta imaginou que, se não escolhesse a garota, talvez acabasse vivendo nas ruas. Então, Fátima fez algo que não era do seu feitio. Contratou a jovem, mesmo sem ela ter experiência como doméstica. Lara se mudou para a casa e foi levada a um quartinho minúsculo sem janelas. Claramente se tratava de um armário convertido em quarto de empregada. Havia apenas espaço para uma cama pequena que parecia ser de criança e um baú muito velho. Fátima parecia constrangida em levar a moça ao espaço. Ela comentou que, infelizmente, aquele era o único cômodo que sobrou livre. O antigo quarto de empregada havia sido transformado em uma sala para o Sr. Bolinhas. Percebendo a confusão no rosto de Lara, a governanta explicou que Sr. Bolinhas era o gato de Daniela, a filha do casal de donos da casa. A moça tinha assim a mesma idade de Lara, mas se comportava como uma criança mimada. Provavelmente culpa dos pais, que sempre lhe davam tudo o que queria. Quando Olga, a antiga empregada, precisou sair inesperadamente do trabalho devido a uma emergência familiar, Daniela se apossou do quarto para instalar brinquedos de gato. Assim, Lara teria que dormir naquele antigo armário de materiais de limpeza. Porém, mesmo o ambiente sendo apertado e mal ventilado,
ainda era um quarto só para si. Lara disse que na verdade estava muito grata à oportunidade de trabalhar naquela casa e fazia muitos anos que não tinha um quarto só para si. Ela limparia bem e daria um jeito de deixar o espaço agradável. Fátima entendeu, naquele momento, que fez o certo em contratar Lara, pois realmente a menina estava desesperada. Somente com muito desespero para aceitar aquelas condições. A menina mal conseguiria dormir naquele armário de tranqueiras. A governanta prometeu a si mesma que ajudaria Lara para que a menina pudesse manter aquele emprego. Lara vestiu o uniforme de empregada, uma peça antiga deixada por Olga, e precisou amarrar bem o avental para disfarçar o quanto a roupa estava folgada nela. Então, a jovem foi apresentada para Cláudia, a dona da casa, uma mulher de cerca de 50 anos muito bem vestida e que parecia estar sempre olhando de cima para baixo para os funcionários. A dona da mansão fez questão de deixar claro para Lara quais eram as regras para trabalhar naquela casa. A moça deveria estar disponível o dia todo, ou seja, mesmo que já tivesse passado do seu horário de trabalho, deveria estar preparada para levantar da cama se os patrões precisassem de algo. Cláudia, inclusive, recomendou que a moça se mantivesse com o uniforme o maior tempo possível e, quando o tirasse para dormir, deixasse próximo à cama para poder se arrumar prontamente. Lara sabia que aquilo não estava certo, mas não tinha escolha. Precisava aceitar aquelas condições, afinal, não tinha para onde ir. A patroa ainda disse que Lara deveria evitar sair no seu dia de folga. Não era proibido, mas a casa tinha um horário rígido, e se ela voltasse tarde, ficaria fechada para fora. Além disso, poderia acontecer de os patrões necessitarem dos serviços de Lara mesmo nesse dia, pois costumavam dar festas e recepções com frequência. No entanto, se a presença da empregada não fosse solicitada para realizar algum trabalho, deveria ficar em seu quarto com a porta fechada. Lara tinha direito a 3 refeições com os demais empregados e jamais deveria retirar qualquer item da geladeira da família sem permissão. Por fim, a senhora recomendou que Lara ficasse à disposição de sua filha Daniela. A jovem era muito delicada e necessitava constantemente de auxílio. Assim que Cláudia saiu da sala, Lara observou um retrato da família toda. Na foto estava Cláudia, uma moça muito bonita que deveria ser Daniela, e um homem que Lara teve a impressão de que a lembrava alguém. Mas ela logo voltou à realidade e se pôs a trabalhar. Lara subiu em uma cadeira para alcançar o alto da cristaleira e poder limpar. De repente, ela levou um grande susto ao ouvir um grito dirigido a ela. Ao se virar, ela viu uma moça da sua idade, muito bem vestida, perguntando se ela era surda ou burra. Logo, Lara percebeu que se tratava de Daniela e que seu ouvido direito a havia traído. Como Daniela chegou pelas suas costas, Lara não conseguiu ouvir os passos. Naquele dia, talvez pelo nervosismo de começar em um trabalho novo, ela estava com mais dificuldade de ouvir. Todo o discurso de Cláudia pode ser compreendido porque ela fez leitura labial. Embora tenha se desequilibrado e caído da cadeira, Lara conseguiu evitar que os itens da cristaleira caíssem no chão. Se aquelas taças e pratos elegantes tivessem quebrado, ela teria que trabalhar de graça para aquela família para o resto da sua vida. Daniela olhava com maldade para Lara e ria muito de ver a moça caída no chão. Apesar de ter se machucado na queda, Lara só conseguia ficar aliviada de nada ter quebrado. Ela só conseguiu se desculpar com Daniela por ter caído. A filha dos donos da casa sabia que nenhum dos empregados teria a ousadia de respondê-la de forma ríspida. Sabendo disso, Daniela se divertia ao humilhar os funcionários. Quando percebeu que Lara não estava conseguindo levantar, porque provavelmente tinha torcido o pé, ela não se conteve, disse para que a jovem parasse de fazer corpo mole. Perguntou então até quando a empregada pretendia ficar se contorcendo no chão. Lara aprendeu a ser forte e, mesmo com muita dor e dificuldade, se levantou. Infelizmente, além de ter torcido o tornozelo, ainda estava tonta. O problema do ouvido devia ter se agravado com a queda. Porém,
Se ela deixasse que os patrões descobrissem, acabaria perdendo aquele emprego e, consequentemente, a casa. Daniela tinha ficado um pouco frustrada ao ver que Lara se levantou, então resolveu que continuaria tentando desestabilizar a nova funcionária. Questionou por que a moça demorou tanto em respondê-la quando ela entrou na sala. Com medo de contar que ouvia com dificuldade, Lara se desculpou e disse que devia estar muito concentrada em limpar a cristaleira. Daniela, mesmo motivada a atormentar a funcionária, decidiu que esperaria uma nova oportunidade. Logo, seu pai chegaria em casa e ela sabia que ele já estava irritado pelo seu comportamento. Antes de deixar a sala de jantar, Daniela disse apenas que se Lara quisesse manter aquele emprego, não deveria contar para seus pais que havia caído da cadeira. Lara continuou seu trabalho com grandes dificuldades, pois sentia muita dor no tornozelo e no ouvido. À noite, ela auxiliou Fátima a servir a mesa e finalmente conheceu Nelson, o pai de Daniela. O homem tinha cerca de 50 anos e, pessoalmente, ela teve ainda mais a impressão de que ele lhe lembrava alguém, mas não sabia quem. Nelson também olhou com curiosidade para a nova funcionária. Havia algo naquela garota que o fez se recordar da sua época de juventude. Ela lhe lembrou uma pessoa em particular, alguém que ele não via há uns 20 anos, Annette. Ele não havia agido bem com aquela moça mesmo a amando muito. Hoje em dia, ele se arrepende de ter sumido, mas ela estava instituindo para que se casassem. A ironia da situação é que ele fugiu de ter uma relação séria com a mulher que amava e, alguns meses depois, se casou com Cláudia. Embora a esposa fosse de uma boa família e muito bonita, nunca foi quem realmente ele quis. Os dois tiveram Daniela e, por mais triste que fosse ele, só tinha desgostos com aquela filha mimada. Às vezes, ele se pergunta se as coisas poderiam ter sido diferentes se ele tivesse casado com Annette. Durante o jantar, foi impossível para Nelson não perceber que a nova empregada caminhava com dificuldade e que Daniela fazia questão de fazer a moça andar pela enorme sala de jantar sem nenhuma razão. Como Nelson é médico, não conseguiu deixar de reparar também que Lara parecia um pouco desorientada e que parecia ser algo mais do que apenas nervosismo. Ele decidiu que daria um jeito de investigar o que estava errado com a moça, sem que a esposa e a filha soubessem. Chegaria mais cedo sem avisar no dia seguinte. Caso as duas o vissem dando uma consulta gratuita para a empregada, o incomodariam por meses. Ao final daquela noite, Lara só queria deitar na sua cama e dormir. Muito cansada e com muita dor, Lara se acomodou como pôde na pequena cama do seu quarto e fechou a porta. Quando finalmente ela pegou no sono, foi acordada com uma batida insistente em sua porta. Assustada, ela se levantou e abriu a porta. Era Daniela quem batia. A jovem dona da casa perguntou por que Lara demorou tanto para abrir. A moça ainda estava desorientada pelo sono, mas perguntou como poderia ajudar. Daniela lhe disse que queria um chocolate quente e que era obrigação de Lara levantar para prepará-lo. Sob gritos de Daniela, Lara só conseguiu amarrar o avental em volta do seu pijama. Não teve nem tempo de vestir o uniforme. Na cozinha, ela preparou o chocolate quente de Daniela. A moça bebeu apenas um gole. Disse que Lara havia demorado tanto para preparar que a sua vontade havia passado, e então deixou a cozinha. Todo aquele trabalho e incômodo para que a filha mimada dos donos da casa bebesse apenas um gole do chocolate, pensou Lara. Ela então lavou e guardou a louça usada e voltou para seu quarto. Restavam ainda algumas horas para dormir. Ela aproveitou para fazer uma compressa para o seu tornozelo que estava ainda mais inchado. Tudo o que Lara conseguia pensar era que o custo para ter um teto sobre a sua cabeça era alto, mas que precisava aguentar firme. Nem dinheiro para consultar um médico para resolver aquele inchaço ela tinha. No dia seguinte, Cláudia chamou a funcionária e disse que sua função naquele dia seria limpar novamente a cristaleira. O que Lara não podia imaginar é que esse pedido foi feito apenas para agradar Daniela. A jovem patroa implicava com todo mundo, mas sentiu uma aversão ainda maior por Lara. Ela não entendia por quê, mas odiou aquela garota assim que a viu. Novamente, Lara estava em cima de uma cadeira limpando a cristaleira. Daniela havia percebido que a empregada não ouvia direito
e apenas por diversão entrou na sala de jantar o mais silenciosamente possível. Sem que Lara se desse conta, Daniela puxou a cadeira e a empregada se desequilibrou. Dessa vez, a moça caiu e levou consigo para o chão parte da louça de dentro da cristaleira. Mesmo com todo o autocontrole que tinha, Lara começou a chorar, pois estava desesperada com todos aqueles itens caros quebrados. Cláudia não demorou a chegar e, ao ver a cena, entendeu na hora que a responsável tinha sido Daniela. Ela não imaginou que a filha seria tão cruel com a empregada, mas o que podia fazer? A única diversão de sua pobre filha era humilhar os empregados. Então, mesmo sabendo que a garota não havia feito nada errado, Cláudia começou a gritar que ela era uma péssima empregada e que deveria pagar por todo aquele prejuízo. Lara se desculpava e chorava muito, implorando para não ser demitida. Fátima chegou e tentou defender Lara, mas Cláudia estava irredutível. Inclusive, a patroa perguntou para a governanta por que ela contratou a empregada com menos experiência dentre todas as candidatas. Fátima ficou muito surpresa pelo questionamento, pois não imaginava que a patroa estivesse a par dos assuntos domésticos. Cláudia então esclareceu que havia sim conferido a ficha das candidatas e que Lara era a única que não tinha experiência. Para não sair por baixo, Fátima respondeu que nenhuma das outras candidatas aceitaria viver naquelas condições que Lara aceitou. A patroa permaneceu em silêncio alguns instantes, mas logo se voltou para Lara novamente. Muito brava, ela gritou para que a moça se levantasse e fosse embora. Caminhando com dificuldade, Lara foi para seu quarto trocar de roupa e colocar em uma sacola as poucas peças de roupa que tinha. Porém, ao chegar ao cômodo, ela se surpreendeu ao encontrar Nelson. O homem disse que havia chegado mais cedo em casa e que, infelizmente, viu o que sua filha havia feito. Sem saber como reagir, ele só conseguiu ir atrás de Lara para oferecer a ela uma consulta médica para resolver o problema do tornozelo e uma carta de recomendação. A moça disse que ficava grata, mas que aceitaria somente a carta de recomendação. Daquela família ela não queria nada. Quando ela abriu a porta do quarto, Nelson ficou em choque ao ver uma foto colada com fita adesiva na parede. Ele perguntou para Lara quem era aquela mulher na fotografia. A jovem respondeu que aquela era Anete, a sua mãe. O homem então perguntou quantos anos Lara tinha, o que havia acontecido com sua mãe e se ela havia conhecido seu pai. Ainda sem entender, Lara respondeu às perguntas e observou uma grande tristeza no homem quando ouviu que Anete faleceu. Porém, de repente, ela parou de guardar suas roupas na sacola e tirou do meio de um livro a foto de um homem jovem e sorridente. Olhando para a foto e para Nelson, ela não teve dúvidas. Eles eram a mesma pessoa. Mas como isso era possível? Aquela era uma foto do seu pai e ele havia falecido enquanto ainda era jovem. Percebendo que aquela moça tão íntegra e sofrida era sua filha, ele não teve dúvidas sobre o que deveria fazer. Aquela situação era um sinal de que ele deveria mudar a sua vida e salvar suas duas filhas. Nelson abraçou fortemente Lara e a conduziu até a sala de jantar, onde Cláudia e Daniela se divertiam com todo o drama da empregadinha. Ao entrar no cômodo com Lara, Nelson olhou diretamente para a esposa e a filha. As duas ficaram assustadas e questionaram por que o homem estava de mãos dadas com a empregada. O médico disse com muita seriedade para Daniela que sabia o que ela havia feito, pois viu com seus próprios olhos ela puxando a cadeira e derrubando Lara. Também disse que viu que Cláudia ajudou Daniela e que se sentia profundamente envergonhado. Daniela gritou que o pai não podia estar falando sério, toda aquela cena por causa de uma simples empregada. Prosseguiu dizendo que Fátima havia entrevistado várias candidatas, logo ela encontraria uma substituta. Nelson disse que, em primeiro lugar, nenhum funcionário daquela casa deveria ser maltratado, e, em segundo lugar, Lara não era uma simples empregada. O homem, então, revelou à sua família que estavam diante de sua filha primogênita. Daniela ficou em choque e disse que aquilo deveria ser invenção do pai para torturá-la. O homem, então, mostrou a foto que Lara tinha dele jovem
e disse que ela tinha grande semelhança com Annette, a única mulher a quem ele amou de verdade. Cláudia ameaçou começar a gritar, mas ele interrompeu e disse que sabia que a esposa nunca o amou de verdade. Inclusive, naquele momento, era perfeito comunicar que eles iriam se divorciar. Os dois não foram um bom casal, e muito menos bons pais. Em relação a Daniela, Nelson disse que sabia que ela precisava melhorar muito como pessoa. Então, a partir daquele dia, ela não morava mais em sua casa, receberia algum dinheiro para que pudesse alugar um pequeno apartamento, mas deveria começar a trabalhar para se sustentar. A obrigação dele como pai era educar Daniela para que tornasse uma pessoa de valor, assim como sua irmã era. Daniela não aceitou bem a notícia e só conseguia gritar o quanto odiava Lara e que jamais seria irmã de uma empregada. Ignorando os gritos da filha, Nelson disse que Lara passaria a morar naquela casa com ele e teria a oportunidade de estudar. Além disso, teria acesso aos melhores médicos para resolver qualquer problema de saúde que tivesse. Os meses se passaram, pai e filha se conheceram melhor e construíram uma bela relação. Lara perdoou a fraqueza de Nelson ao abandonar sua mãe. Ele não sabia da gravidez e acabou tomando uma decisão ruim. Annette, tentando proteger a sua filha, inventou que ele havia falecido. Lara perdoou sinceramente tanto seu pai quanto sua mãe. Daniela começou a trabalhar como recepcionista de um médico amigo do seu pai. De vez em quando, ela encontrava a irmã. Lara ia ao consultório para se consultar com esse especialista. O problema do ouvido foi totalmente resolvido, e Lara começou a ter esperança de um dia ter uma boa relação com Daniela. Mesmo quando passamos por momentos de grandes dificuldades, não devemos desanimar. As coisas podem mudar completamente de rumo. O melhor que podemos fazer em situações extremas é manter a calma, respirar fundo e atravessar as dificuldades de cabeça erguida. Lara, mesmo no mais profundo desespero, nunca desistiu e sempre soube que em algum momento encontraria boas oportunidades. Espero que você tenha gostado dessa história emocionante e cheia de surpresas. Se você curtiu e quer mais narrativas como essa, não se esqueça de dar um like e se inscrever no canal Vivências Narradas. Aqui cada história é uma nova aventura que te leva a lugares inesperados. Deixe também o seu comentário sobre o que achou da história e compartilhe suas sugestões para futuras narrativas. Até a próxima!